Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vou ensinar para vocês esse tapete do pé do vaso do jogo Girassol, tá? Vou passar as informações para vocês. Vou começar passando as linhas que eu vou usar, as medidas e o peso. Eu sempre deixo o link das aulas na descrição do vídeo, tá? Então, vamos à aula. Então, ó, de largura ficou com 51 centímetros de largura. Dessa parte aqui, que encaixa ali no vaso, até o bico, ficou com 49 centímetros. E dessa parte aqui, até aqui no bico, nessa parte aqui, ficou com 60 centímetros. Tá? Cada square, contando até a carreira verde, ficou com 12 centímetros de largura. Agora eu vou pesar. Agora eu vou pesar. £320. Bem econômico, né? Então, agora a gente vai fazer essa base aqui para o tapete do vaso, tá? No tapete da pia, a gente usou 3 square desse e hoje a gente vai usar 2 square para fazer esse square, que é imitando um girassol, né? Eu vou usar o marrom café, aqui ó, marrom café. E aqui eu tô usando mostarda, tá? Você pode estar usando um amarelo ouro, amarelo canário, amarelo sol, pôr do sol, né? Não, pôr do sol. E eu vou estar usando esse verde mesclado, que é de rolo grande, né? Essas cores eu vou usar no square. Aí pro tapete eu vou usar todas essas cores e mais o bege, que aqui no caso eu tô usando um porcelana, mas pode ser um bege tradicional, na maioria das marcas vem como bege. E vou estar usando o cru natural ou branco. Aqui nesse caso essa cor é o cru natural, tá? Então vamos começar o square. Então vou pegar o marrom. Todos fios 6, tá? Eles são todos fios 6, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo um anel mágico. Então, faço assim, ó. Então, uma laçadinha aqui. Cruzando em cima dos dedos. Venho aqui, ó, por baixo. Lá por cima. Dou a primeira laçadinha aqui, ó. Pronto, aí eu tenho meu anel mágico. Ixi, esse ficou grande. Aí, eu vou enfiar a agulha aqui por baixo, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Fazer um total de 12 pontos baixos, tá? Ó, segundo, terceiro. Vai ajustando aqui o tamanho que fica mais confortável para você trabalhar. Se você não sabe fazer o anel mágico, pode estar fazendo 6 correntinhas e aí tá fazendo os 12 pontos baixos dentro dessa argolinha de correntinha, tá? Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí ajusta aqui. Vou lá no primeiro, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui, ó, no ponto seguinte e faço um ponto baixíssimo novamente.
Aí, eu levanto 3 correntinhas, dou uma laçada e vou fazer um ponto alto, mas sem terminar. Vou fazer só a primeira laçada. E seguro. Dou uma laçada e vou fazer o terceiro no mesmo lugar, ó. Tiro só aqueles 2 primeiros fios e seguro. Marrom é ruim de enxergar para gravar, mas daqui a pouco vocês já vão entender. Agora, eu vou fechar os 3 juntos, tá? Ó, fechei os 3 juntinhos. Faço 2 correntinhas, dou a laçada. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer esses 3 pontos altos sem terminar, ó. Só a primeira laçada, vou pro segundo, puxo, tiro só 2 fios, seguro. Vou pro terceiro ponto, puxo o fio, tiro 2 da agulha. E pronto, fiquei com 4 correntinhas, né? Lá no primeiro eu fiquei com 3 correntinhas porque eu tava iniciando. Então, aqui eu vou ficar com 4 correntes na agulha. Aí, eu puxo o fio e fecho tudo junto. Faço 2 correntinhas. Vou pro próximo ponto baixo aqui e vou fazer novamente, ó. Porque o ponto alto, ele é assim, né, ó. A gente faz assim, tira 2 fios e depois mais 2. Só que dessa vez, nesse ponto, a gente não vai fazer isso, porque esse aqui é um ponto avelã. São 3 pontos fechados juntos. Então, eu dou a laçada, vou lá no ponto baixo, puxo o fio e vou tirar só 2 fios e segurar. Vou mais um, puxo, tiro 2 fios e seguro. Vou no terceiro, aqui ó, no mesmo ponto baixo. Vou fazer o terceiro. Tiro 2 fios, seguro. Tô com 4 correntinhas na agulha, né? 4 argolinhas aqui na agulha. Agora, eu fecho tudo junto. Faço 2 correntinhas e vou pro próximo, tá? Até completar os 12 pontos avelã. Vou pro próximo, cuidado para não pular nenhum, porque fica tão pertinho os pontos que às vezes a gente se confunde. Tá? Então, vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês com os meus 12 pontos avelã prontinho, tá? Pra mostrar como a gente vai fazer a próxima carreira. Tá? Então, ó, tá escuro aqui hoje. Já já eu volto. Então, adiantei aqui os 12, aí eu venho aqui no alto daquela primeira corrente que eu fiz, ó, aqui no alto, onde eu juntei os pontos, puxo um ponto baixíssimo. E vou puxar o fio, cortar e fazer o acabamento. Aí, eu puxo esse fio aqui pra trás, entre os pontos. Aí, aqui, eu posso amarrar um fio no outro aqui, ou eu posso abrir ele ao meio, dividir. Eu tô trabalhando com fio 6, né? Então, fico assim, ó, com 3 fios para um lado, 3 para o outro. Passo novamente aqui por baixo do ponto, só 3 fios, e dou um nozinho. Aí, vai ficar um nozinho mais delicado. E faço isso também com aquele fio inicial, né? Que aqui eu já ajustei ele bem, né? O anel mágico já ajustei o máximo que eu consigo aqui. E aí, eu vou fazer o acabamento igual eu fiz aqui em cima, escondendo o fio e dando nozinho, tá? E agora, eu vou trabalhar com o amarelo, que aqui no caso eu tô usando amarelo mostarda. Vou prender essa agulha na corrente, vou prender o fio na corrente aqui com nozinho, em qualquer corrente.
um nozinho frouxo para que caiba minha agulha aqui dentro. Aí, vou fazer 3 correntinhas e vou começar igual eu comecei aqui, ó. Vou fazer 2 pontos altos, só que sem terminar. Seguro na agulha. E aí, fecho os 3 juntos. Tá vendo que o primeiro, ele fica com 3 correntinhas só, tá? Só no primeiro que fica assim. Aí, fecho tudo junto. Aí, aqui eu faço 3 correntinhas de separação. Vou pra próxima correntinha aqui, ó, de separação da carreira anterior. Pego aqui por baixo e vou fazer 3 pontos altos, sem terminar. Tirando só 2 fios de cada. Aí, vou ficar com 4 fios na agulha. Aí, eu puxo fechando tudo junto. 3 correntinhas. Vou pro próximo. Tá? Então, essa carreira vai ser assim. Tá? Então, essa carreira vai ser assim, de um pontinho avelã e 3 correntinhas de separação. Então, no total, vou ficar com 12 pontos avelã. Então, no total, vou ficar com 12 pontos avelã, tá? Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, vou lá no alto, onde eu fechei os 3 pontos e puxo fazendo ponto baixíssimo. Vou puxar a linha, posso fazer assim uma correntinha para finalizar, puxo o fio e vou fazer o acabamento, igual eu fiz lá com a cor marrom, tá? Passando aqui por trás e dando, abre o fio e faz um nozinho. Agora, eu vou trabalhar com verde. Aqui eu tô usando um verde mesclado, poderia ser também um verde de uma cor só, um verde folha, um verde musgo, cor que combina. Aqui, no caso, a gente precisa de uma cor que combine com o girassol. Vou prender também qualquer corrente aqui, com um nozinho, sempre fazendo um nozinho, a primeira laçada meio frouxa para caber a agulha, e aí a segunda mais apertadinha. Aí, eu inicio fazendo 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E também vou fazer pontos avelã aqui, tá? Só que a diferença dessa carreira é que ela não vai ser circular, ela vai ter os cantos. Para que o square fique quadradinho. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo meu primeiro ponto avelã. Aqui eu faço 3 correntinhas. No próximo, também vou fazer um ponto avelã. Faço 3 correntinhas. No próximo, eu vou fazer um ponto avelã. Opa. Faço 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto avelã no mesmo lugar. Formando um lequezinho de ponto avelã. Aqui vai ser o cantinho, tá? Faço 3 correntinhas, é sempre 3 correntinhas, tá? Agora, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos avelã, né?
até chegar no próximo canto. Então, aqui eu faço um ponto avelã. Faço 3 correntinhas. Vou no próximo, faço um ponto avelã. Faço 3 correntinhas. Agora, no próximo, já vai ser o cantinho novamente. Então, eu vou fazer 2, né? Vou fazer um ponto avelã. 3 correntinhas e mais um ponto avelã na mesma corrente de base. Tá? Então, eu vou fazer esse círculo, tá? E aqui, ó, será sempre assim, ó, uma sequência de 2 pontos avelã em cada corrente. Aí, eu faço 2 pontos juntos, mais 2 pontos sozinhos, né? 2 solteiros e um casal, tá? Até completar, fazer a volta toda até completar e ficar um quadradinho, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, terminei, ó, fiz o quadradinho. Agora, eu vou fazer o segundo quadradinho para emendar. Né? Então, ó, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou fazer a emenda, tá? Eu já tenho uma outra florzinha pronta. Mas ela ainda tá sem a parte verde, né? Então, eu vou fazer aqui, começar e já vou emendando, tá? Vou começar igual eu comecei o outro, com nozinho. Faço as 3 correntinhas, faço meu primeiro ponto avelã. Faço 3 correntinhas de separação. Aí, aqui, eu já vou fazer... Aqui, eu já vou começar a fazer a emenda, tá? Então, eu faço um ponto avelã. Aqui é que seria o cantinho, tá? Aí, eu faço uma correntinha, vou lá no quadradinho, observa que os dois tem que estar com o direito pra cima. Aí, vem aqui, ó, dentro daquele... Aonde eu fiz aqui dois pontos avelã, enfio a agulha aqui por baixo, puxo o fio e faço uma corrente, um ponto baixo. Faço mais uma correntinha, volto aqui onde eu tava. E fecho os 3 juntos. Faço uma correntinha. Vou aqui na próxima corrente, fio a agulha, puxo, faço um ponto baixíssimo. E faço mais uma correntinha. Dou a laçada e venho aqui na frente e faço um ponto avelã. Faço uma corrente, aí vou lá no outro square de trás, que tá pronto, na correntinha. Observa, ó, eu prendi aqui no meio, onde tem esses dois juntos. Aí, o próximo é na corrente, agora na próxima corrente e na próxima corrente e depois aonde tem os dois juntos novamente. Tá? Então, eu vou prender em 1, 2, 3, 4, 5 lugares nessa lateral. Então, fiz, ó, observa a quantidade de pontos que eu tô fazendo. Eu fiz aqui o cantinho, agora eu tô fazendo o primeiro ponto sozinho e vou fazer o segundo ponto sozinho e no próximo vou fazer o canto que eu vou emendar lá, é a última emenda. Então, ó, venho na corrente, puxo, faço uma correntinha, venho aqui na frente, vou fazer o meu segundo ponto avelã solteiro.
faço uma correntinha. Vou lá na próxima corrente, puxo, prendo, faço uma correntinha. Agora aqui eu vou fazer o canto, então eu vou fazer um ponto. Fiz um ponto, faço uma corrente, vou lá no meio do lequezinho que eu tenho lá do outro square, puxo, faço ponto baixo, ponto baixíssimo, né? E faço mais uma correntinha. Aí, volto aqui, ó, e faço novamente, ó. Tá vendo? Que eu tô fazendo, já iniciei essa lateral, tô fazendo aquele lequezinho do canto. Fechei o meu ponto avelã. Então, eu fiquei com as 5 emendas, ó. Aqui dentro, na corrente, na corrente, na corrente e dentro do lequezinho. Aí, aqui, ó, já começa a fazer outra lateral, né? Esse primeiro ponto já faz parte dessa lateral. Então, aqui eu vou fazer as 3 correntinhas, venho no próximo, faço um ponto avelã. Peraí, deixa eu arrumar minha linha aqui. Faço as 3 correntinhas, vou pro próximo. Faço as 3 correntinhas, e agora aqui eu vou fazer o cantinho, igual aqui, tá? Aqui, no caso, se eu quisesse emendar mais flores pra fazer um tapete comprido, seria nessa hora aqui que eu iria emendar o próximo square, tá? Então, faço uma correntinha. Aqui, como a gente precisa só de 2 square, então eu vou finalizar a peça. Fiz aqui, ó, esse canto. Então, vou finalizar esse canto. Três correntinhas. Aí, aqui eu vou fazer os ponta-avelã sozinho. Tá? Vou até ali no cantinho, vou terminar a peça aqui pra vocês verem. A peça não, né? A emenda do square pra vocês verem como fica. Então, faço as 3 correntinhas, tá? Então, aqui, ó, já fiz 2 sozinho. Então, esse aqui agora é o canto. Então, são 2 pontos juntos, só separados por 3 correntinhas. Só separados por 3 correntinhas. Tá? Aí, aqui eu já tinha feito aquele primeiro sozinho, então, aqui eu vou fazer só mais um sozinho. E já vou finalizar a carreira. Faço as 3 correntinhas, venho aqui no alto dele e prendo com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, puxo o fio, vou cortar e fazer o acabamento, tá? Porque aqui agora a gente já vai mudar de cor. Tá? Então, eu tô trabalhando agora com o fio cru natural, fio 6. Agora, eu preciso que vocês prestem bem atenção nessa parte, porque um lado vai ser arredondado e o outro lado vai ser reto, tá? Que é o tapete que encaixa lá no pé do vaso, né?
Então, prestem atenção que aqui nessa primeira carreira, o segredo tá aqui, tá? Então, eu vou aqui, ó, começar aqui, ó. Nessa correntinha. Aqui eu tenho um lequezinho, né? Eu vou começar nessa correntinha aqui. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó, dentro do lequezinho. Aqui, ó. Fazer um nozinho. Tá? Então, eu vou começar aqui fazendo 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer o ponto tijolinho, que são pontos altos normais, tá? Então, eu faço ponto alto, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei no total com 3 pontos altos, né? Essa é a minha primeira corrente, mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo lugar, na mesma correntinha de base. Faço 2 correntinhas, venho na próxima corrente, faço 3 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com um cantinho, e aqui é o meu ponto tijolinho, ou bloquinho. 2 correntes, vou no próximo, vou fazer 3 pontos altos. Vocês façam acabamento aí antes, tá, gente? Esse acabamento, esconde o fio certinho, tá? Vou fazer até aqui, ó, pra vocês verem como que eu vou trabalhar na emenda. Então, faço mais 2 correntinhas de separação, vou na próxima corrente, faço os 3 pontos altos. E prestem atenção que aqui eu vou trabalhar de um jeito, aqui eu vou trabalhar diferente, tá? Então, essa primeira carreira aqui é super importante prestar atenção. Fiz essas 2 correntinhas, eu cheguei na emenda. Então, aqui, ó, nesse furinho aqui, entre o leque, eu faço um ponto alto. Vou fazer um ponto alto dentro da emenda e um ponto alto dentro do outro leque. Faço 2 correntinhas, vou na corrente e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos. Tá? Duas correntinhas. Quando eu chego aqui no lequezinho, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Que não vai ter aquele lequezinho com 2 blocos, vai ser um bloquinho só de 3 pontos altos, tá? Aqui acontece, se pro seu ponto 3 pontos altos for pouco, se ele começar a emborcar, aí você faz 4, tá? Aqui na lateral faz 3 e aqui faz 4. Pro meu ponto dá certinho com 3 pontos altos, tá? Lá no tapete eu também fiz com 3 pontos altos, dá certo pra mim. Então, aqui, ó, venho no próximo e faço os 3 pontos altos. Então, acho que vocês já entenderam, né? A carreira é toda de 3 pontos altos e 2 correntinhas, só aqui, ó, aqui no cantinho, que vai ser o leque, tá? Então, vou adiantar essa parte aqui toda, né? Quando chega aqui, eu faço aqui, ó, igual eu fiz ali. E vou até chegar aqui, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa lateral. Porque aqui, ó, esse ponto leque aqui, ele tem um motivo pra tá aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês. Então, eu vou adiantar aqui até chegar aqui e já volto. Aí, aqui, ó, já me empolguei, né? Fiz o lequezinho no canto aqui.
Deixa eu refazer esse último ponto que ficou feio. Faço as 2 correntinhas, e aqui na lateral, vou continuar fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Até concluir a carreira aqui, tá? Na próxima carreira, será um pouco diferente, tá? Ó, faço 2 correntinhas, bloquinho, deixa eu chegar ali pra explicar direitinho pra vocês como que vai ser a próxima carreira. Ó, faço o último bloquinho. 2 correntinhas, aí vem aqui, ó, naquele primeiro ponto que eu fiz, que é aquela corrente, prendo com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou fazer mais uma carreira no branco também, ó. Vou caminhar até aqui, ó, tá? Com ponto baixíssimo até chegar no centrinho aqui do meu leque. Aí, aqui, vou começar outro leque, com 3 correntinhas para iniciar, 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo lugar, formando um lequezinho do canto. Faço 2 correntinhas, vou trabalhar essa parte lateral, do mesmo jeito que eu trabalhei na primeira, com bloquinhos de 3 pontos altos nessa correntinha de base. E 2 correntinhas de separação, tá? Então, aí, vou adiantar até chegar aqui. Lembra que é onde tinha aquele lequezinho que eu fiz esse bloquinho de 3 pontos altos? Então, eu vou fazer aqui os bloquinhos até chegar aqui, para mostrar para vocês a diferença dessa carreira. Tá? Então, eu vou trabalhar mais rapidinho aqui, até chegar lá. Tá? Então, eu tô chegando aqui, ó, no finalzinho. Vou fazer o último bloquinho da lateral. Tá? Aí, eu faço 2 correntinhas e venho aqui, ó, nesse ponto aqui, tá vendo aqui, ó? Sempre como referência esse lequezinho. Esse aqui é o que eu vou trabalhar aumentos. Então, no último, antes desse aqui que eu vou trabalhar aumentos, aqui, ó, no último pontinho desse bloco, eu faço um ponto alto só. Faço 2 correntinhas e venho em cima de cada ponto, faço um ponto alto. Aqui eu tô começando a parte oval, tá? Aqui, ó, no último, eu faço mais um ponto, ó, eu faço um aumento aqui. Então, ao invés de 3, na carreira anterior eu tinha 3, agora eu vou ficar com 4. Faço as 2 correntinhas, vou pro próximo, faço ponto alto sobre ponto alto, e no último, um aumento. Ó, aí eu venho aqui na lateralzinha e faço mais um, que é o aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu comecei dentro do leque, eu vou trabalhar dessa forma até chegar em cima do outro leque. Então, a gente vai ficar com 5 pétalas nessa aba. Eu falo aba, essa parte que vai ficando oval, tá? A gente vai ficar com 5 pétalas. Eu tô fazendo com 5 porque lá no tapete girassol foi feito com 5. As pétalas que eu tô falando é isso aqui, ó. Ó, esse aqui é o tapete da pia. Pétalas que eu tô falando é isso aqui, ó. Essas pétalas, cada um tem um nome pra isso, né? Eu chamo de pétalas. Ó, uma dica, tá? Então, eu vou continuar aqui, ó, fazendo aqui minhas pétalas, né? E aqui tem um detalhe.
Lembram que desse lado aqui, ó, eu fiz um ponto alto, porque antes de começar a fazer as pétalas com aumento, aqui nesse bloquinho tem um ponto alto, aqui também tem, ó, no primeiro, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Eu vou lá na próxima corrente e vou começar a fazer os bloquinhos intercalados, que aqui eu já tô trabalhando na lateral. Deixa eu colocar aqui na mesa para vocês verem. Ó, aqui é a lateral, aí aqui começa a parte oval, com 5 pétalas. Aqui eu faço aquele pontinho. Por que que eu faço esse pontinho? Porque na próxima carreira a gente vai trabalhar o bloquinho aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um bloquinho? Então, a gente vai sempre intercalando, né? Na próxima carreira vai ter um bloquinho aqui. Por isso que precisa ter esse bloco aqui de sustentação. Aqui sempre vai ficar uma coluna de correntes. Deixa eu mostrar pra vocês na outra peça, pra vocês entenderem melhor. Ó, tá vendo? Aqui vai ficar essa coluna aqui, só de correntinhas. Aqui. Então, agora eu tô fazendo esse ponto alto aqui sozinho e vou continuar os bloquinhos. Na próxima carreira, tem aqui, ó, eu vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto e aqui 2 pontos altos na corrente, formando o bloquinho, tá? E aí, eu vou fazer bloquinho, esses bloquinhos da lateral, até chegar aqui. Aí, eu volto para explicar para vocês como que eu vou fazer aqui, que vai ser diferente da carreira anterior. É uma peça super fácil de fazer, mas precisa prestar atenção em cada carreira, em cada detalhe, para dar certinho e a peça ficar certinha, não ficar torta. Então, ó, tô chegando aqui na parte que é reta, né? Então, eu fiz aqui o meu último bloquinho, faço as 2 correntinhas. Dentro desse leque, eu vou fazer outro leque. Com 2 bloquinhos. 2 correntinhas de separação. Mais um bloquinho aqui no mesmo lugar. Formando um lequezinho do canto. Tá? Agora, a diferença é que aqui, ó. Aqui a gente vai trabalhar pontos altos, tá? Que já é acabamento aqui dessa parte, que vai ser onde encaixa lá no vaso, no pé do vaso. Então, agora aqui eu vou trabalhar, eu tenho 3 pontos altos. Vou trabalhar um ponto para cada ponto. E aqui na corrente eu vou fazer um ponto alto, tá? Se o seu ponto for bem apertado, talvez você precise fazer 2. Mas pro meu ponto, eu faço só um ponto alto na corrente. Tá? Pro meu ponto, eu faço um ponto alto só na corrente. Se eu fizer mais do que isso, vai embabadar. Mas se o seu ponto for bem apertado, provavelmente você terá que fazer 2 pontos aqui na corrente. Ó, aí aqui também, ó. Aqui nesse bloquinho, último bloquinho que faz parte do leque também. Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto do leque, no alto dele, e fecho com um ponto baixíssimo. Só que eu vou andar aqui, ó, até o meinho do meu leque. Então, eu vou entrar aqui, ó, no ponto, fazer ponto baixíssimo, que é só puxar uma correntinha até chegar aqui no meio. Agora, aqui, a gente vai fazer uma correntinha aqui pra formar uma base, pra gente trabalhar.
tá? Então, eu vou fazer a correntinha, e aí, em cima dessa correntinha, eu vou voltar trabalhando pontos altos do bloquinho. Então, aqui eu vou fazer 20 correntinhas. Volto aqui na quarta correntinha, levanto um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos, vou no terceiro, vou levantar um ponto alto. Na verdade, eu vou fazer a sequência, né, de 3 pontos altos. Tá? E vou fazendo essa sequência até chegar aqui, ó. Aí, aqui nessa correntinha aqui desse leque aqui do canto, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Então, eu tenho que vir fazendo, pulando 2 bloquinhos e 2 correntes. Bloquinho e 2 correntes. Até que aqui eu faça 3 pontos altos aqui. Agora, eu venho aqui, ó, nessa correntinha. Faço os 3 pontos altos. Duas correntinhas. Vou na próxima correntinha e vou fazer os bloquinhos. Então, vou seguir com essa sequência até... Ó, deixa eu colocar um fundo escuro aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo. Ó, vou seguir com essa sequência até chegar aqui, ó. Tá? Vou vir fazendo bloquinhos aqui, vou fazer o bloquinho, vou mostrar pra vocês. E aí, aqui na parte oval, vou fazer os pontos altos sobre ponto. Na parte oval, vou fazer pontos altos sobre ponto com um aumento, tá? Então, vou dar uma adiantadinha até chegar aqui. Então, cheguei aqui, ó, aí o último que eu fiz... Aqui, o último ponto, eu fiz ponto sobre ponto. Fiz 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E um aumento aqui no último ponto. 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Então, essa parte aqui vocês já entenderam, né? Que em cima de cada pétala, vocês vão fazer um ponto alto de aumento. Essa lateral aqui também vou fazer toda, preencher com os bloquinhos. E volto quando eu chegar aqui no canto, ó. Porque aqui no canto a gente tem que fazer uma emenda, um prolongamento. Que aqui a gente fez a correntinha e aqui a gente tem que emendar para fazer essa correntinha, tá? Então, eu vou adiantar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto. Então, adiantei aqui. Agora, eu peguei um fio. Peguei um fio que eu tinha um restinho ali de cru. Gente, eu vou pedir perdão pela minha voz, porque tá difícil. Eu tô gravando na marra hoje, porque minha voz não tá querendo sair. Tô com tosse e minha voz tá sumindo. Mas tô tentando me esforçar aqui pra terminar a aula desse tapete. Peguei aqui uma sobra de barbante que eu tinha ali, um restinho. E agora a gente vai fazer a emenda aqui, ó.
tá aqui no pezinho, ó, daquele último bloquinho que eu fiz dentro desse lequezinho aqui, ó. No alto desse primeiro ponto dessa carreira. Vou prender aqui. Aqui eu vou fazer 20 correntinhas, tá? Vinte correntinhas, vou cortar aqui a linha, o restinho que sobrou. E agora eu vou continuar trabalhando aqui, ó. Então, tinha meus 3 pontos altos, fiz 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas, vou na terceira e vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Tá? Até chegar aqui no final. Aí, eu vou ficar com a mesma quantidade que eu tenho aqui, ó, com 4 bloquinhos. Agora, aqui, eu vou cortar o fio, tá? Porque a gente vai mudar agora pra cor mostarda. Vou fazer o acabamento do fio aqui, passar entre os pontos, dar o nozinho dessas 2 pontas, tá? E aí, eu vou começar. Só que aí, eu vou começar aqui, ó, do outro lado, tá? Pra gente começar do lado direito. Até agora, a gente tava trabalhando de forma circular. Agora, a gente vai começar a trabalhar direito e avesso, né? Porque eu vou trabalhar assim, ó. Deixa eu tirar esse tapete daqui. Porque agora eu vou trabalhar assim, ó. Vou fazer a carreira, bem, quando eu chegar aqui, eu vou virar e vou continuar até chegar do outro lado, tá? Então, eu vou prender aqui o meu fio mostarda, no caso, aí você pode estar usando o amarelo, né? O amarelo da mesma cor da flor. Aqui, no caso, eu tô usando amarelo mostarda. Aí, vou prender aqui, ó, no alto daquele meu primeiro ponto aqui, ó, do alto da correntinha. Eita. Então, aqui eu fiz o nozinho. Vou iniciar fazendo 5 correntinhas. 3 correntinhas é equivalente à altura de um ponto alto e 2 correntinhas de separação. Aí, eu entro aqui nessa correntinha e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou na próxima corrente de base e vou fazer os 3 bloquinhos, tá? Então, agora é só seguir a sequência que a gente veio fazendo até agora, que a gente vinha fazendo até agora de bloquinhos. Tá? Vou fazer carreira de bloquinhos até chegar aqui no meu aumento, na parte oval. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto e aqui o último ponto com aumento, tá? E vou repetir 3 vezes, 3 carreiras, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, vou dar uma adiantada rapidinho até chegar aqui, aí eu vou mostrar pra vocês como eu começo aqui. E depois vou mostrar como eu começo a segunda carreira no amarelo, tá? Porque a gente vai trabalhar do avesso. Então, vou dar uma adiantada rapidinho aqui e já volto. Então, aqui, ó, cheguei aqui no finalzinho dessa lateral. Sempre aqui, ó, no último ponto de bloquinhos, eu faço um ponto alto, né? Ou é um bloquinho ou é um ponto alto. Aqui na próxima carreira que vai ser o bloquinho. Já fiz 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto
com um aumento no último ponto. Duas correntinhas, tá? Ó, chegando aqui no final da carreira, na última corrente eu faço um bloquinho, aí faço duas correntinhas, venho aqui no alto do último ponto, faço um ponto alto. Agora eu vou virar, vou trabalhar pelo avesso. Levanto 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, aí vou na corrente e levanto 2 pontos altos. Duas correntinhas, vou na próxima corrente, levanto 3 pontos altos. Tá? Então, vou seguir essa carreira aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra carreira, eu vou fazer nessa. E aí, eu vou fazer a repetição, né? Fiz a primeira, tô na segunda e vou fazer a terceira em amarelo. Depois, eu vou trocar pra cor bege, porcelana. Vou fazer mais 3 carreiras, do mesmo jeito, seguindo a mesma sequência de pontos. Lembrando que aqui em cada carreira, em cada pétala, terá aumento. Depois, eu vou trocar pro marrom café, que é isso aqui, tá? Repetindo da mesma forma, 3 carreiras, do mesmo jeito que a gente fez aqui, com os aumentos no leque. Depois que eu fizer essas 3 carreiras em marrom, aí eu volto para fazer o bico em marrom. Tá? Então, eu vou adiantar e já volto. Chegando no finalzinho da carreira, vou lá no último ponto, faço um ponto alto. Agora, eu vou virar. Vou continuar trabalhando com o marrom. Agora, eu vou fazer uma carreira toda em pontos altos. Então, começo fazendo as 3 correntinhas para formar um ponto alto. Faço 2 pontos altos na corrente. Um ponto alto para cada ponto. Na corrente, 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui, ó, no intervalo, aqui vai ser sempre ponto alto sobre ponto alto, e nessa corrente de separação também 2 pontos altos, tá? Vou adiantar e já volto. Vou iniciar essa carreira fazendo 3 correntinhas, aí eu pulo 4 pontos. Vou fazer 2 pontos altos juntos aqui, ó, no mesmo lugar. Faço um ponto picô de 3 correntinhas, ó. Faço 3 correntinhas, volto na primeira correntinha, entro aqui, puxo o fio e puxo novamente o ponto baixo. Volto no mesmo lugar que eu levantei os outros 2 pontos e faço mais 2 pontos. Aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Duas coisas que eu tenho que explicar. Primeiro, ó, que vocês estão observando, o lado que eu tô trabalhando o ponto aqui, o bico, essa carreira é a última, é o bico. Tá pra cima, ó, tá na mesma posição que tá a flor, né? A gente trabalhou direito avesso e a gente tá fazendo o bico do mesmo lado que tá a flor pra cima. Eu vou pular aqui, ó, 4 pontos altos aqui na lateral do tapete, ó, na lateral. Quando chegar aqui na parte oval, eu vou pular só 3 pontos, tá? Mas aí você vai adaptando pro seu ponto.
eu vou pular na lateral 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Faço 2 pontos altos. Um ponto picô de 3 correntinhas. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui e já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no finalzinho da carreira. Aí, lembra que aqui no começo, ó, eu comecei com uma corrente e fiz o lequezinho, né? Então, aqui, ó, depois do lequezinho, do último lequezinho, aqui falta 5 pontos pra eu fazer. Mas ao invés de fazer um leque aqui, eu já vou fazer um ponto alto aqui, ó. Tá? E vou finalizar aqui. Só que aqui eu não vou cortar o fio, tá? Aqui eu resolvi fazer um acabamento aqui, ó, fazer um contorno com esse barbante marrom, mas aí é opcional, tá? Aqui você pode deixar desse jeito aqui mesmo, só faz o acabamento, esconde os fios, ou faz esse acabamento. Por quê? Com o passar do tempo, pode ser que ao lavar, né, usar a peça, pode ser que aqui comece a ceder. Então, aqui, agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui, contornando tudo, tá? Então, vem aqui, ó, na corrente, faço um ponto baixo. Aqui nesse ponto alto, que eu tenho da lateral, vou fazer 2 pontos baixos. Em cada corrente, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Para cada corrente, para cada ponto alto, na verdade, não corrente, né? Porque aqui a gente tá fazendo assim, a gente fez assim pontos altos, né? Então, para cada ponto, para cada corrente dessa, para cada ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos. E já vou escondendo o fio aqui, ó. Já vou arrematando esse fio. Eu tô fazendo 2, mas se o seu ponto pedir 3 pontos baixos, né? Se começar a repuxar assim, ó, aí você faz 3 pontos baixos. Vou virar aqui. Na corrente, faço 2 pontos baixos. Ó, na corrente, 2 pontos baixos. E aqui, eu vou fazer para cada ponto, um ponto baixo. Tá? Então, vou fazer isso a volta toda. E já volto com vocês. O tapete ficou pronto. Agora, eu vou passar para vocês a medida e o peso, tá? Vou posicionar a câmera aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo o link das aulas das outras peças do jogo, tá? Quem gostou da aula, deixa um like pra mim, por favor.
Compartilha com os amigos, com as amigas. Quem ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo as notificações de todas as aulas. E lembre-se de clicar no sininho para estar recebendo todas as notificações. Beijos e até a próxima aula!